Se você não tem um objetivo, você sofre, então você se torna cruel, amargurado e ressentido. Então você começa a tentar ativamente fazer do mundo um lugar pior. E você não pode se tornar amargurado sem se tornar cruel. Portanto, você precisa de um objetivo. Então, a questão é... Um objetivo maior. É melhor. Exato, um objetivo melhor. Então, a questão é, qual será o seu objetivo? I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Encarnar algo em uma mudança de visão e uma mudança de ação, né? Bem, são a mesma coisa, porque suas percepções estão muito ligadas às suas ações. Porque, é claro, quando você está agindo, você está visando algo. Você tem que se dedicar a algum objetivo, a algum alvo. Vemos isso no esporte o tempo todo. É por isso que os esportes são tão divertidos para as pessoas, porque dramatizam a ideia de objetivo. E não apenas do objetivo, mas da busca da excelência para alcançar esse objetivo. Isso é o jogo. A razão pela qual é um espetáculo e a razão pela qual as pessoas participam dele é porque dramatiza algo absolutamente essencial sobre a vida. Portanto, é necessário pegar as abstrações filosóficas e usá-las para estruturar seu objetivo e depois suas percepções se organizam em torno desse objetivo. Então você age, então você o compreende, então ele se torna parte da sua vida, não é apenas uma abstração filosófica que flutua no espaço. E por que há tanto conflito no mundo? E por que as pessoas têm percepções diferentes sobre o que acham que é certo ou que elas pensam... Bem, uma parte provém disso, é claro. Há conflito porque temos problemas reais, a vida é realmente difícil. Independente de tolices psicológicas, né? Independente dos obstáculos que colocamos em nosso próprio caminho, a vida Já é um desafio, né? é fatalmente desafiadora. A vida é o maior desafio. Todos vamos morrer, né? Sim. Há um desafio, incerteza Sim, bem... medo, dor, todas as coisas. Sim, né? tudo que vai junto com o sofrimento é um desafio, e é o desafio completo, porque leva tudo que você tem. Portanto, parte da razão pela qual discordamos uns dos outros é porque há problemas complexos para resolver. Também discordamos porque somos intencionalmente cegos, e porque somos mais ignorantes do que deveríamos ser, e não somos tudo o que deveríamos ser. De tempos em tempos, nos inclinamos para a malevolência, nos traímos uns aos outros e a nós mesmos. Assim que recebemos uma situação complicada, de muitas maneiras a pioramos. E não é necessário que seja assim. Mas essa é a linha de base contra a qual a gente está sempre trabalhando. Acho que as pessoas ficam mais desapontadas com a vida quando estão desapontadas consigo mesmas. Elas Com tornaram certeza. as coisas piores do que precisavam ser, ainda que a linha de base possa ser bastante brutal. Então, o livro e todas as minhas palestras, suponho, são apresentadas numa tentativa de pegar as abstrações filosóficas de alto nível e transformá-las em algo que seja minimamente praticável pelas pessoas. E para fazer a próxima boa ação em sua vida, né? Para melhorar, para que a gente não tenha que sofrer tanto. Bem, e também para que as pessoas ao seu redor não tenham que sofrer tanto. Uma das coisas sobre as quais tenho conversado com o meu público é a relação entre a responsabilidade e significado, que é, como diria... É um refrão constante no livro. É uma de suas mensagens subjacentes, digamos, ou temas, né? É uma melhor maneira de pensar sobre isso. Se você começar com a presunção de que há uma linha de base de sofrimento na vida e que isso pode ser exagerado como consequência dos erros humanos, como consequência da malícia e da traição, a autotraição e o engano, e todas aquelas coisas que fazemos uns aos outros e a nós mesmos que sabemos que não são boas e amplificam o sofrimento. Essa é a linha de base contra a qual você tem que trabalhar. É a contemplação dessas coisas que muitas vezes deixa as pessoas desesperadas, deprimidas, ansiosas, sobrecarregadas e assim por diante. E elas têm razão, mas você precisa de algo para enfrentar isso. O que você coloca contra tudo isso é o sentido. O sentido é, na verdade, o instinto que nos ajuda a nos guiarmos através dessa catástrofe. E a maior parte desse sentido se encontra na adoção da responsabilidade. Por exemplo, se você pensar nas pessoas que você admira, bem, você pensa primeiramente nos momentos em que você tem a consciência limpa, porque essa é uma boa coisa a qual aspirar e é algo diferente da Uma felicidade. consciência limpa é diferente de felicidade, né? É melhor. Você não está se culpando, não está se sentindo mal Isso consigo mesmo. mesmo. Você sente que você Tá está limpo. limpo. Você legitimou sua existência e assim você não acorda às 3 da manhã suando frio, pensando em todas as coisas terríveis em que se envolveu. O que você disse a alguém que não deveria ter dito, ou como você agiu de certa Uma maneira. oportunidade que você perdeu, ou as coisas que você desperdiçou e que deveria ter aproveitado e tudo isso.
Portanto, se você pensar nos momentos em que você esteve em paz consigo mesmo, com relação a como você está se comportando no mundo, eles ocorrem quase sempre em condições nas quais você adotou a responsabilidade. Pelo menos a maior culpa que eu acho que você pode experimentar talvez seja o puro conhecimento de que você não está nem mesmo cuidando de si mesmo, de modo que você está deixando essa responsabilidade para outras pessoas. Porque isso é bastante patético, a menos que você seja um psicopata e esteja vivendo uma vida parasitária. Isso caracteriza uma minoria muito pequena das pessoas, e uma minoria ainda menor acha que isso é justificável. Mas, na maioria das vezes, você sente culpa e vergonha, porque você não está só cuidando de você mesmo, né? Digamos assim, como também outra pessoa tem que cuidar de você. Mas você não está vivendo com todo o seu potencial, portanto, há um peso existencial que vai junto com isso. Você sofre ainda mais quando não cuida de si mesmo, ou não toma as melhores ações, ou não faz o trabalho que você tinha que fazer. Você conta com alguém para sustentá-lo financeiramente, emocionalmente, fisicamente, em uma casa ou em qualquer lugar que Sim, seja. porque você não está só não sendo quem você poderia ser, como está interferindo com o que a outra pessoa poderia ser. Você não é apenas um vazio, você é um dreno. Então, meu Deus, isso é uma catástrofe. Porque normalmente nem sabemos quando estamos nessa situação, porque estamos deprimidos ou porque... Ou não queremos ser. Verdade. Você acorda às 3 da manhã e você pensa nas pessoas que você... Então você se admira, ou você pelo menos pode conviver com você mesmo quando assume a sua responsabilidade, pelo menos por você mesmo. Então isso acalma a sua consciência. Mas então, se você olhar para as pessoas que você admira espontaneamente, o ato de admirar alguém espontaneamente é a manifestação do instinto por um sentido. E é em parte por isso que as pessoas estão tão fascinadas pelas figuras esportivas, porque as figuras esportivas estão interpretando o drama de atingir o objetivo, de atingir um certo tipo de perfeição, digamos, psicológica e física, na busca de um objetivo. Esse é o drama. E admirar isso espontaneamente significa ter esse instinto por um sentido agarrado em algo que pode ser usado como um modelo. Então esse modelo deve ser transcrito em algo que seja aplicável na vida. Quando você realmente gosta de ver uma performance atlética, você realmente gosta de ver alguém que é extremamente disciplinado e em forma, fazer algo fisicamente notável e de se esticar mesmo além das suas façanhas anteriores, porque você realmente gosta de ver um movimento brilhante em uma partida atlética. Mas você também gosta de ver essa pessoa se enquadrar em uma estrutura moral mais ampla, para que ela não apenas tente vencer e se disciplinar na busca dessa vitória, mas também se esforce para melhorar continuamente. Mas eles estão fazendo isso de uma forma que ajuda a desenvolver toda a sua equipe. Isso é bom para o esporte em geral e também se reflete sobre a cultura. São grandes líderes na equipe, são positivos, são bons esportistas que enfrentam seus competidores, não são negativos em relação aos outros, eles também os levantam no como ser um humano melhor. É isso mesmo, assim eles podem trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento de uma forma que funcione simultaneamente para o aperfeiçoamento da sua equipe e para o esporte. Então, na medida em que isso se espalha para a cultura mais ampla, tanto melhor. Tudo isso está sendo dramatizado em um evento esportivo. Não é filosófico, é concreto, é dramatizado no mundo. E é isso que os jogos representam. Em parte porque, bem, em algum sentido, a vida é um jogo, né? E é mesmo. É no sentido de que você está sempre... A analogia é que na vida, como nos esportes, você está estabelecendo um objetivo e depois organizando suas percepções e ações em busca desse objetivo. Você geralmente também faz enquanto coopera e compete com outras pessoas. Trata-se também do jogo como um elemento. Tudo isso é dramatizado no esporte. É como uma filosofia para pessoas que não são filosóficas. E eu não estou dizendo que eu sou mais esperto em relação a isso, não. É como se realmente fosse a filosofia para as pessoas que não estão sendo filosóficas, porque está sendo reproduzido. E você também pode ver isso. Você pode ver a apreciação espontânea pelo espírito humano se manifestar quando você vê pessoas levantarem espontaneamente em uma arena esportiva, quando elas veem alguém fazer algo particularmente notável, né? Ver um atleta extremamente treinado se esticar além do que você pensa ser o limite do humano e todo mundo celebra isso espontaneamente. Portanto, é algo para ser contemplado. Então voltemos à responsabilidade e ao sentido quando estamos assistindo a esportes ou quando alguém faz esses atos. O que isso diz em termos de responsabilidade e significado? Bem, isso nos ajuda a descobrir o que nós podemos imitar. Nos dá um modelo, Sim, um né? modelo. Aqui está um modelo de algo que eu respeito. A filosofia ou mesmo a teologia para esse assunto é um modelo abstrato.
como se estivesse disposto em palavras. Porém, o problema muitas vezes é que ele se torna tão abstrato que as pessoas não sabem como trazê-lo de volta para, né? Para aplicá-lo, Sim, para né? aplicá-lo. Enquanto que algo como um drama de um evento esportivo é uma espécie de meio caminho entre a filosofia e a ação. Não totalmente abstrato, porque não está codificado com palavras. Ele é encenado. É visual, você pode ver um exemplo do que acontece e tentar fazer a engenharia reversa sobre como eles fazem aquilo. Sim, exatamente. Pelo menos você, né? O fato de você admirar a pessoa significa que você pode começar a tentar agir como ela, mas não é fácil. E talvez isso signifique que você deva começar a se disciplinar com relação a um determinado esporte, mas também pode ser que você comece a imitar, ou pelo menos ser afetado de alguma forma pelo comportamento do seu esportista, né? O que é o fundamento de um certo tipo de ética, porque se você pode jogar bem com os outros, que é a marca de um bom esporte, então isso significa, na verdade, que você é uma pessoa razoavelmente sofisticada e civilizada. É realmente importante aprender a jogar bem com os outros. Essa é a base da ética, né? Se puder fazer isso nesse ambiente, então espero que você possa traduzir isso em um Isso. ambiente da vida. Esse é o objetivo. Sim, esse é o objetivo, né? É isso que você espera, porque se a intenção do jogo é colocar a bola na rede, então o objetivo de realizar jogos é produzir pessoas que possam alcançar o objetivo, não importa onde estejam. É exatamente isso que estamos tentando fazer com o esporte. Por isso eu tenho falado muito com o meu público sobre isso, sobre... Bem, tem um negócio também, porque... Se o pano de fundo da vida é... Olha, há um componente ineludível do sofrimento, e isso é agravado, digamos assim, pela maldade e pela propensão das pessoas para atrair a si mesmas e aos outros, o que complica a situação e a torna ainda pior. Se você não tem um objetivo nobre, e se isso não está imbuindo a sua vida com um sentido sustentável, então você se torna vítima de toda a catástrofe, da dor, da ansiedade, da raiva que o sofrimento gera, e isso te torna amargurado. O que eu escuto você dizer é... Me corrija se eu estiver errado, tá? Devemos ter um objetivo na vida. E se não tivermos algum tipo de objetivo, mesmo que seja por um mês de ir para algum lugar, em uma direção, o sofrimento vai ser ainda maior. E ainda mais doloroso para quem sente, né? Porque Sem sentido. vamos enfrentar os maiores desafios da vida, né? Isso. Já estamos lutando. Aham. A adversidade virá, não importa o que aconteça. Temos grandes objetivos ou pequenos objetivos, ou o que quer que seja. Mas a gente vai sofrer menos se a gente tiver um objetivo. E pior que isso, porque é um sofrimento que vai ficar doendo. Porque não há significado. Bom, né? o sofrimento é dor, e o sofrimento é ansiedade, incerteza, e o sofrimento é desesperança. Mas a consequência de tudo isso é que você se torna amargurado. Quando você se torna amargurado, você se torna mau, você se torna cruel, e você começa a ferir a si mesmo e as outras pessoas. Portanto, se você não tem um objetivo, não significa somente que você sofre. Se você não tem um objetivo, você sofre, então você se torna cruel, amargurado, ressentido. Então você começa a tentar ativamente fazer todo mundo sentir-se pior. Por quê? Porque você não vai sofrer à toa, né? Porque você precisa de um objetivo. Um objetivo maior. Isso. Um objetivo melhor, né? Tem que ter. Por isso que uma das coisas que eu queria falar com você é sobre o site chamado selfauthoring.com. E esse programa, ele ajuda as pessoas a escreverem sobre suas vidas. Por isso existe um programa de autoria passada. Porque para estabelecer seu objetivo, você tem que saber onde você está. É como se você estivesse tentando se orientar em um mapa. Você não pode se orientar em um mapa a menos que você saiba onde está. Você também tem que saber para onde está indo. Portanto, essas são as duas coisas mais importantes. Esse programa de autoria passada ajuda as pessoas a escreverem sobre suas vidas. É tipo uma autobiografia guiada. Nós pedimos às pessoas que dividam a sua vida em 6 épocas, né? Depois que elas escrevam sobre os eventos emocionalmente importantes dessas épocas e que detalhem por que as coisas positivas aconteceram e por que mais coisas dessas poderiam acontecer no futuro, e que expliquem também por que as coisas negativas aconteceram, para tentar entender o porquê e não repetir, pois o propósito da memória não é lembrar o passado. O propósito da memória é para que você descubra o que deu errado e quando algo deu errado, para que você não repita no futuro. Esse é o propósito da memória.
E o programa de autoria passada pode ajudar as pessoas a se recuperar. E você sabe que tem que se recuperar se você tem memórias com mais de 1 ano e meio que ainda causam dor emocional quando você pensa nelas. Ou se você se detém nelas, ou se elas voltam espontaneamente na sua mente, isso significa que você tem que cuidar. Significa que há parte da sua vida que você não mapeou corretamente e ainda existe uma valência emocional que te Ainda prende. está se agarrando nessa Ou história, ela está né? se agarrando a você. Muito Certo? interessante, você tem que superar isso. Bem, você não tem sido capaz de navegar por ela. Há ali uma armadilha em que você caia, mas não sabe como evitar armadilhas semelhantes no futuro. Isso é porque seu cérebro não deixou E aí você ir, repete não isso. superou. Porque está dizendo que é isso que os sistemas de ansiedade fazem. É assim, isso aconteceu com você, não foi bom. De novo, corrija, corrija, corrija. Tem que superar essa situação. E como consertar? Bem, você tem que descobrir por que isso aconteceu. Essa é a primeira coisa. Ou seja, como essa situação ocorreu e puxou você para baixo. Isso não é simples. Bem, é por isso que temos o programa de redação, porque é complicado pensar bem nisso. Mas se você enfrenta e medita sobre isso, digamos assim, você faz isso voluntariamente, há uma grande probabilidade de que você seja capaz de diminuir a chance de isso acontecer num futuro. Então, E esse... Vai em frente, não quero te interromper. beleza, tudo bem. Bom, a segunda parte do programa ajuda as pessoas a fazerem uma análise das suas virtudes e das suas faltas. O mesmo tipo de ideia. O que há de bom em você que você poderia aproveitar? O que há de fraco em você que você precisa consertar para que isso não te faça cair? Essa é a autoria atual. Mas o programa de autoria futura é provavelmente mais relevante para você e para os seus ouvintes, porque você está interessado em ajudar as pessoas a estabelecer objetivos, né? Nós já falamos sobre o fato de que você precisa de um objetivo na vida. É aí que você adquire o seu sentido. E sem isso as coisas vão para o inferno, e tão literalmente quanto isso possa ser entendido. Mas não é fácil pedir às pessoas que digam. Bem, perguntar é fácil, né? O que você quer para a sua vida? Mas é uma pergunta muito difícil de responder, porque é grande, é vaga. No programa de autoria futura, nós ajudamos as pessoas. Seguinte, você se coloca no estado de espírito correto. E como que é esse estado de espírito? É como a regra 2 desse livro. Você é alguém que você é responsável por ajudar. O que isso significa é que você tem que partir do pressuposto de que, apesar de todas as suas falhas e insuficiências, que vale a pena ter você por perto e que seria bom se as coisas estivessem melhores para você. Você precisa cuidar de você mesmo como se estivesse cuidando de alguém de quem você gosta. Portanto, há um pouco de desprendimento nisso. E aí você vai dar uma olhada 3, 5 anos mais adiante. Você pode ter o que precisa e quer, supondo que está sendo razoável, que realmente queira. Isso significa que você está disposto a fazer os sacrifícios que tornarão possível? E o que quer dizer com razoável? Bem, essa é a próxima coisa, ao seu alcance. Isso seria algo... E se estiver fora do seu alcance, mas você ainda assim Aí for você precisa suficientemente de uma forte para conseguir? incrementação no plano. Você Entendi, precisa quebrar claro. essa meta em degraus que você... Não é uma meta louca dentro de um ano, é como se você não tivesse feito o trabalho para dominar uma Sim, é habilidade. bem isso. E né? você pode ter um objetivo de alto nível e mais poder se você fizer. Definir o Mas programa. você precisa disso. Com Bem, você certeza. precisa de um caminho Com que conduza. certeza. Se está 10 andares acima de você precisa de uma escada para chegar lá. Então você tem que construir essa escada também. Assim, no programa de autoria futura, em primeiro lugar, pede-se que você saiba o que quer e precisa. Essa é a proposta, mas você tem que apontar para ela. Você tem que defini-la e apontar para ela. Então a primeira coisa é... Se você montar a sua família da maneira que você quisesse, como seria? Então poderiam ser seus irmãos e seus pais, mas também poderiam ser sua esposa, ou seu marido e seus filhos. Supondo que você esteja nesse ponto da vida, como seria a sua família se você pudesse planejá-la? Certo? Para a carreira, a mesma coisa. Você pode ter a carreira ou emprego que está ao seu alcance, que é necessário e adequado para você. Mas se você estivesse cuidando de si mesmo, como você vai se educar? Porque você não é tão inteligente quanto deveria ser. Há muito mais coisas que você precisa saber. Portanto, você tem que continuar aprendendo e seguindo em frente. Você tem que planejar para isso. Como você vai cuidar de si mesmo, mental e fisicamente? Como você vai evitar que as tentações catastróficas, por exemplo, das drogas e do álcool, porque isso puxa muita gente para baixo. Você precisa de um plano para isso. Você vai ser um bebedor social? Quanto você vai beber? Quanto é demais? E quanto ao seu uso de drogas? Você tem que regular isso, para que não seja uma armadilha. Como você vai usar o seu tempo de forma significativa e produtiva fora do trabalho? Tem um outro que eu estou esquecendo agora. São 6 ou 7, certo? Sim, são 7 perguntas iniciais, eu não estou lembrando da primeira.
Ah, sim, relação íntima, claro. Você quer um relacionamento duradouro, estável e íntimo? Se você quer, então como gostaria que fosse essa relação? Você tem que ter uma visão para ela, porque se você não tiver uma visão, você não vai apontar para esse objetivo. E se você não tiver uma visão, então você nem mesmo verá as oportunidades quando elas surgirem. Isso é que é legal. Eu escrevi sobre isso no capítulo 10, que é preciso ser preciso em seu discurso. É um capítulo sobre o fato de que os objetivos estruturam sua percepção. Por exemplo, uma vez que você visa algo, seu cérebro, literalmente, as estruturas perceptivas em seu cérebro, em seu córtex visual, reorientam para calcular um caminho para esse objetivo. Então, o que eles mostram no mundo são obstáculos para esse caminho e abrem rotas para o caminho. Na verdade, é assim que o mundo se revela. Assim como quando você está dirigindo um carro e tem um mapa e aponta para esse determinado lugar, então todas as coisas que estão relacionadas a esse lugar aparecem no mundo. É exatamente a mesma coisa, porque você está viajando no tempo e no espaço e precisa de um mapa. Portanto, depois de responder a estas 7 perguntas, recomendamos que você apenas faça, porque você não precisa ser Basta completar, né? perfeccionista. Não, apenas complete, porque um plano ruim é melhor do que não ter um plano. Isso lhe dá algo para aperfeiçoar. Mesmo que o seu objetivo seja vago e mesmo que esteja fora do alvo, se você começar a mirar e ver que está fora, você vai criar um plano para corrigir. Começa a reconhecer o que você não quer nesse momento. Exato. Você diz, eu pensei que eu queria aquilo, mas eu não quero, Exato. então deixe voltar e navegar no que eu realmente quero. E talvez tenha que tentar um monte de outras Você vai ter que coisas. tentar. É por isso que não se deve ser perfeccionista sobre isso. Você estará absolutamente errado, mas não estará tão errado quanto estaria se estivesse sem rumo. Portanto, há um pouco de humildade nisso. Uma terra de ninguém Uma terra de ninguém não é pior do boa. que ir a algum lugar. Uma né? terra de ninguém é pior do que um mau caminho. É Eu disso gosto que se disso. trata. É muito bom. Boa, né? Tá certo. Você não quer estar na terra de ninguém. Por que você usou essa frase? Porque é verdade. É exatamente isso aí. Acho que pra mim, a ideia de andar sem rumo é a pior ideia do mundo. Como se você tivesse 0 propósito, 0 missão e 0 certeza também. É como se você caminhasse na terra de ninguém sem rumo. Engraçado, né? Porque na terra de ninguém, todo mundo está atirando em você, porque isso é um termo militar. A terra de ninguém é o espaço entre duas Eu tô posições no meio de inimigas. onde todo mundo tá atirando em mim. Então, se você está sem rumo, você também é o lugar onde está todo mundo Caramba. disparando contra você. É profundo. Então, essa metáfora, Uau. ela é muito boa. Você trouxe isso à Estamos tona em trabalhando mim. nisso, né? Muito legal. Então, dizemos às pessoas, ok, olha, agora você pensou um pouco sobre isso. É bom fazer isso durante alguns dias, porque depois você consegue refletir sobre o assunto e isso te ajuda a se reorientar. Tá bem, agora escreva por 20 minutos. Não se preocupa com a gramática, com a ortografia. Isso não é um exercício de redação. Você pode ter o que quiser daqui a 3 ou 5 anos. Como será a sua vida, hipoteticamente? Escreva, escreva. Essa é a primeira parte. Na segunda parte do exercício, você está diante do objetivo. Você acha que, bem, eu estou motivada porque eu tenho algo enquanto estou apontando. É como se você não tivesse tão motivado quanto poderia estar, porque ainda não tem algo do que fugir. Porque se você realmente quer estar motivado, você quer ir a algum lugar e não quer ir a outro. O que normalmente é uma dor, né? Sim, uma dor, uma sofrimento. ansiedade, algum domínio do sofrimento e da culpa. Eu não quero mais sentir esse tipo de coisa. Sim, exato. Então, a outra coisa que pedimos às pessoas é, tá bem, agora faça um balanço das suas fraquezas e imagine que você as deixa se multiplicarem. Você ficou desesperançado e teve má sorte e as coisas pioraram para você nesses últimos 3, 5 anos. Quais são alguns exemplos de fraqueza que as pessoas podem ter? Elas mentem, elas procrastinam, evitam, são ambiciosas, narcisistas, indisciplinadas, não têm objetivos, cara, todas essas coisas. Entendi a mentalidade de vítima, né? Mentalidade de vítima. Elas tomam a saída rápida, buscam os prazeres impulsivos, sacrificam sentido por conveniência, não assumem suas responsabilidades básicas, brigam com seus pais, não negociam adequadamente com seu cônjuge, estão amarguradas no trabalho porque não disseram o que tinham de dizer, não pensaram no que vão fazer amanhã, bebem demais, fumam demais, usam muitas drogas, elas não regulam o seu... Não se exercitam. Sim, então é como... Entendi. E todo mundo sabe, cara, todo mundo sabe. Todo mundo tem um conjunto de fraquezas conhecidas, então a gente pode falar. E quais são algumas das suas fraquezas? 3 fraquezas que você conhece agora sobre si que você pode trabalhar nelas. Ah, muita coisa, mas eu já cuidei de muitas dessas em minha vida. Como eu costumava fumar quando era jovem, eu fumava um maço por dia. Eu costumava beber muito, não dava certo. Eu não era tão disciplinado quanto deveria ser. Eu não era cuidadoso com o que dizia. Eu suponho que... Olha, meu Palavras resultado perdidas, pior né? foi com a bebida, porque eu gostava de beber, sabe? O álcool era uma droga muito boa pra mim, eu curtia. Foi por isso que fez a tese sobre isso?
Bem, em parte. Foi principalmente porque me surgiu a oportunidade de investigar sobre o consumo das drogas e do álcool. Mas eu vim de uma cidadezinha no norte de Alberta, uma cidade com muita bebida. Isso poderia ter sido uma verdadeira armadilha para mim, né? De qualquer forma, temos essas pessoas que dizem, ok, agora você conhece suas fraquezas e sabe a que inferno em particular você poderia descer se permitisse ser vencido por elas, porque provavelmente você já teve um gostinho disso. Então é como se você tivesse realmente deixado isso acontecer e está em um lugar terrível em 3 ou 5 anos, porque não fez o que deveria fazer. Todos escrevem. E anotar, Sim, anotar. Então você sabe, porque é uma das coisas que você quer deixar para trás. Digamos que você tem que fazer algo difícil, como ir confrontar seu chefe. É como, bem, talvez a esperança não seja suficiente para encorajá-lo a fazer isso. Aí você pensa, bom, se eu não confrontar meu chefe com cuidado e inteligência, então eu vou odiar o meu trabalho. Então eu vou beber mais. Então eu vou acabar naquele pequeno lugar de ajuda que eu projetei para mim mesmo. É como, eu não quero falar com meu chefe. Ou eu não quero enfrentar minha esposa ou meu marido, ou seja lá o que for, ou meu pai ou meus filhos. Mas se eu não for, Aí eu vou ter um ressentimento dessa situação inteira, não é? vou acabar enveredando por este terrível caminho, porque às vezes, quando você está avançando, você tem que fazer algo difícil, e você pode pensar, bem, por que eu vou me preocupar? A resposta é, bem, para que eu não acabe no inferno. O que acha disso? Sim, tá lá. É, porque é profundo, então você pode não sentir a dor agora da dificuldade e você vai ter uma dor pior mais tarde, né? Assim é a vida. Muito mais profunda, e é por isso que eu acho que você mencionou em certo ponto que é como colocar uma dor estruturada, uma sensação estruturada de sentir dor ao longo do dia sobre aquela conversa difícil, ou eu não quero fazer isso, ou é doloroso, mas eu vou fazer, porque eu sei que depois provavelmente eu vou me sentir um pouco melhor, né? É melhor se sacrificar. Em oposição. Você sacrifica a estabilidade no presente por um ganho no futuro. Essa é a grande descoberta do ser humano. Exatamente. Que o Você era um sacrifício grande funciona. atleta quando era criança? Não? Não, mas como... Quando eu era criança, eu avancei uma série, embora eu esquiasse e fizesse esqui de fundo. Isso é Eram legal, esportes legal. individuais, principalmente com meu pai. Você entende então que para melhorar como atleta ou em qualquer esporte, você tem que submeter a dor diária, né? Se você quiser alcançar aquele modelo de excelência que você viu alguém jogando basquete quando você era criança e ver alguém vivendo esse modelo, saiba que vão ser 15 anos de dor deliberada. Sim, isso é uma disciplina. É isso aí. Bem, eu trabalhei por muito tempo com peso. Então você sabe, você sentia dor todo dia, você sabe como viver com dor, isso lhe traria um resultado melhor, né? Bem, e é mais fácil não fazer isso do que fazê-lo, mas não a longo exatamente, prazo. Eu realmente vi os benefícios. Por exemplo, para o levantamento de peso. Porque eu tenho observado, né? Quanto que eu tô? 58, Você tá 56? ótimo. É sério, à medida em que eu estou envelhecendo, eu realmente percebo a diferença entre as pessoas. Quando envelhecem, entre as pessoas que estabeleceram uma boa plataforma fisiológica quando eram jovens e as que não fizeram. Porque se você não tiver trabalhado com pesos em particular, eu diria, você começa a ficar muito mole na casa dos 30 anos e o seu sistema cardiovascular começa a decair, e muito cedo. E a outra coisa é, a melhor coisa que você pode fazer para manter a capacidade cognitiva não é fazer exercícios com Lumosity. Não são os exercícios cerebrais que te deixam afiado, são os exercícios físicos. Portanto, se você tem Físico. 50, você pode restaurar sua função cognitiva ao nível de uma pessoa de 30 anos através dos exercícios físicos. Sua função mental através da atividade física, né? Seu cérebro. O seu cérebro é um órgão muito exigente. Se o seu sistema cardiovascular for comprometido, você vira um idiota. Uau. É assim, porque... Então, ao menos que você se mexa, quanto mais velho você se torna, mais estúpido fica. Seu cérebro fica menor com a idade. Bem, né? você compromete sua função, porque o cérebro é o órgão que você usa mais. É muito exigente do ponto de vista metabólico. Portanto, se você não está em boa forma física, uma das coisas que mais sofre é a sua função cognitiva. Isso é muito interessante para ver como essa ligação é próxima. Na próxima parte do programa, temos as pessoas. Tudo bem, agora você tem a sua visão. Mesmo que seja ruim, ainda tá tudo bem, né? Isso, melhor do que não ter visão nenhuma. Melhor do que terra de ninguém. É algo que você pode melhorar. Bem, pense, você está tentando atravessar um território que não conhece. E aqui está a sua opção. Sem mapa, ou um mapa que não é tão bom, mas que tem algumas coisas. Ou um grande mapa. Bem, obviamente o grande mapa é o que você quer, mas um mapa que tem algo é melhor do que não ter mapa. Além disso, ao explorar o seu mapa, você pode começar a preencher os E detalhes. começa a aprender a superar as coisas e começa a dominar habilidades na sua jornada, certo?
Sim, essa é outra coisa também. É como, digamos que você visa algo e desenvolve algumas habilidades ao longo do caminho. Então você caminha um terço do caminho e pensa, isso não é para mim. É como, bem, sim, pode acontecer, mas agora você tem as habilidades que desenvolveu. Você sabe exatamente por que não é o melhor para você, ao invés de vagamente. Você não tem que continuar por esse Exato. caminho, né? Você pode optar por... Bem, você tem uma razão, e então você pode utilizar essa sabedoria. Mesmo que não seja perfeita, você pode utilizá-la no seu próximo plano. E assumir responsabilidade pelos próximos passos. Sim, à né? medida em que você planeja, você se torna um melhor planejador. É o ponto crucial. Então, dizemos às pessoas, pegue sua visão positiva e transforme-a em 8 objetivos definidos. Em seguida, classifique-os em uma hierarquia, porque você precisa saber o que... Como objetivo principal, depois incrementares. Bem, esse é outro ponto. Dividir as metas em metas incrementais, para que você tenha uma probabilidade razoável de sucesso. Porque o que quer que você for fazer é o mesmo que você quer que seu filho faça. Você não diz ao seu filho, essa é uma coisa impossível, por que você não vai tentar e falha? Você diz, isso é algo que vale a pena buscar. Este é um passo que você poderia dar que o levaria além de onde você está. Mas você também tem uma probabilidade razoável alta de ter sucesso. Isso eles Dentro chamam de um período de tempo, né? Dentro de um período de tempo. Essa é outra coisa. Você tem que parametrizá-lo em relação ao prazo. É isso mesmo. Isso coloca na zona de desenvolvimento próximo. Esse é um conceito que foi gerado por um cara chamado Vygotsky. Ele era um psicólogo de desenvolvimento russo e um psicólogo inteligente. E daí que vem a ideia de zona, de estar na zona. Quando você está na zona, você está expandindo as habilidades. De uma maneira intrinsecamente gratificante, porque você está tendo sucesso. Portanto, você quer definir. Se você é bom para você mesmo, você pensa, está bem, eu preciso estabelecer uma meta, mas eu preciso estabelecer uma meta que alguém tão estúpido e inútil quanto eu provavelmente poderia alcançar se fizesse algum esforço para alcançá-la. Porque não é algo tão alto que seja grandioso ou impossível. É como, bem, eu poderia fazer, porque isso acontece com as pessoas, elas conseguem também. Acontece o tempo todo. Eu vejo isso o tempo todo. Sim, exatamente. Bem, eu estabeleci uma meta e não a atingi, portanto não vou estabelecer mais metas. É porque você definiu uma meta inapropriada. Para o período de tempo, é. Sim, você está pregando uma peça em si mesmo, porque você quer que ela fale para que possa justificar não ter que tentar. E ser uma vítima, né? O que não é útil, você continuará sendo a vítima. É como que não há saída para isso. Porque a vida é um desafio que, em certo sentido, não pode ser superado. Portanto, não há saída para o seu problema. Mas certamente há maneiras apropriadas de lidar com ele. Então você se dispõe... Então esses 8 passos, né? Sim, descreva-os. Então o próximo passo é, ok, você precisa de uma razão para eles, porque você vai ter dúvidas e outras pessoas vão colocar obstáculos. Um Então... significado, uma razão, uma justificativa. Sim, uma justificativa. É como, está bem, então que tipo de justificativa é uma boa justificativa para os seus objetivos? É fácil. Por que seria bom para você? Por que seria bom para sua família se você atingisse esse objetivo? Por que seria bom para a comunidade em geral? Porque se é um bom objetivo, deveria ser bom para você, certo? Mas se for um objetivo realmente bom, deve ser bom para você de maneira que seja bom para todas as pessoas. Todo mundo ganha. Sim, exatamente. Se você vai decidir quais são os seus objetivos, por que não estabelecer aqueles que beneficiam o maior número de pessoas simultaneamente? Sim, você vai poder fazer isso. Você deve começar com suas próprias preocupações, porque você tem que cuidar de si mesmo. O básico primeiro, né? Coloque sua máscara de oxigênio, em seguida coloque a máscara de oxigênio em seu filho. Certo. Ao construir a base de competência localmente, você poderá desenvolver habilidades suficientes para que possa expandir isso para fora. E também dá ao seu objetivo uma certa quantidade de nobreza. Então, se alguém o desafia e diz, por que você está fazendo isso? Isso parece estúpido. Você poderia dizer, eu estou fazendo isso porque me ajuda a cuidar de mim mesmo, e isso beneficia minha família, e são estas as razões. E esta é a repercussão para minha comunidade. As pessoas que estão apresentando objeções e dúvidas não estão armadas para lidar com esse tipo de resposta. Então, quando você tem essas dúvidas que o afligem em sua mente, que eles... Você volta à sua Você razão. volta às suas razões. Seu porquê. É isso mesmo, diga, por que eu estou fazendo isso? Sim, é porque eu tenho que cuidar de mim mesmo, porque senão eu sou patético, inútil, amargurado e cruel. Então eu vou para um lugar terrível, então isso é uma má ideia. E é assim que isso ajudaria a minha família, é assim que ajudaria a comunidade. E isso já é bom o suficiente para que eu possa pensar em outras coisas melhores, mesmo que ainda não as tenha. Porque eu acho que a pergunta volta depois. Alguém poderia ir até a toca do coelho e dizer, por que é que eu estou fazendo isso? E que significado isso tem para mim? Eu acho que muitas pessoas pensam, por que que eu estou aqui afinal? Por que que eu estou aqui? Qual é o significado da minha vida? Esse é apenas o meu mundo
de sonhos e expectativas. Bem, as pessoas voltam a isso. E elas ficam presas a isso. Nada disso importa. Por que eu tô aqui, né? Bem, a questão é que isso é um conjunto de proposições autodestrutivas em algum sentido, porque a consequência de estar preso lá, a razão pela qual Pois você é. ficou preso lá, para começar, é porque você não está muito feliz pelo fato de que a vida está intrinsecamente ligada ao sofrimento, porque você não estaria fazendo essa pergunta para começar. Portanto, se você deixar que isso o atraia e o leve para baixo, tudo o que faz é piorar o certeza. sofrimento. Isso não ajuda, então a cascata de que falamos acontece. Você sofre de forma estúpida e Machuca as inútil. pessoas. Você se torna amargurado, você se torna cruel, você torna tudo pior. Você vai tornar tudo pior. Já é ruim, você vai piorar. A maioria das pessoas não faz isso conscientemente. Então você pensa, bem, qual é a alternativa? Bem, aqui está uma. Se você tem um propósito suficientemente nobre, o sofrimento se justificará. Acho que isso é empiricamente comprovável. Eu acredito que é o caso porque eu já vi pessoas fazerem coisas muito difíceis, como pessoas que trabalham com enfermagem. Tudo que elas sempre lidam é dor e morte, mas elas conseguem. Eles se levantam de manhã, vão para o trabalho e cuidam dessas pessoas. Eles perdem pessoas semanalmente, ainda assim conseguem fazer isso. O que isso mostra é que se você enfrenta o sofrimento voluntariamente, você descobre que é muito mais duro do que pensa. Não é que a vida seja melhor do que você pensa. A vida é tão dura quanto você pensa. Pode até ser pior, mas você é muito mais duro do que você pensa se você enfrentar. Então, o que você descobre é que há um espírito dentro de você que pode perseguir algo significativo, que tem a resiliência e força para enfrentar essa catástrofe da existência, sem se tornar amargurado. Esse, na verdade, é o ponto central. Então, eu diria que esse é um dos temas centrais de 12 regras para a vida. É que não se engane sobre isso. A primeira nobre verdade do budismo é que a vida é um sofrimento. Isso é verdade. E é pior do que isso, porque está sofrendo contaminada pela malevolência. Esta é a linha de base. Isso é muito pessimista, mas a parte otimista é que você é tão duro que não só pode lidar com isso, mas pode melhorá-la. É como se, bem, essa fosse a situação horrível, mas eu estou armado para enfrentar a tarefa. Bem, é ótimo que as pessoas saibam disso. Eu acredito que o fato de estarmos armados para a tarefa é ainda mais verdadeiro do que o fato de que a vida é uma catástrofe contaminada por malevolência. Somos mais fortes do que as coisas são terríveis. E as coisas são bastante terríveis, o que significa então que somos muito fortes. Sim, é uma coisa muito boa de se saber. E não é um otimismo ingênuo, é uma coisa muito diferente. É como se nenhuma coisa fosse terrível, elas são brutais. Mas você é mais duro do que você pode imaginar. Você vê muitas pessoas brilhantes que não conseguem alcançar o sucesso. Bem, nossos paradigmas nos fazem desistir das coisas. Por quê? Por programação. Você está programado. Você tem que se perguntar, por que eles não fazem isso?